imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. É isso aí, galerinha. Vamos começar a nossa aula com esse clima, né? Nada vai nos amedrontar e com a nossa mente nós vamos a 1000 lugares e vamos embarcar na matemática. E na aula de hoje, olha só a animação dela, nós vamos estudar a função polinomial no módulo 2, M12. Então, o último conteúdo da gente, do nosso módulo 2, função polinomial. Olha só a alegria. Então, vamos lá nessa alegria estudar matemática. Vamos lá, peguem o módulo de vocês, módulo 2, caderno, caneta aí, vem comigo. O que é uma função polinomial? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma função polinomial, né? Já que a gente está estudando sobre função polinomial. Olha só, é aquela cuja fórmula matemática é expressa por um polinômio. E polinômio nós já estudamos nesse módulozinho, né? No nosso módulo 2 nós já vimos polinômio, então vocês já estão super experts em polinômio. Então, a função polinomial ela vai ser uma expressão matemática cuja fórmula é um polinômio. Então, vamos lá ver alguns exemplos para vocês relembrarem. Ó, aqui, ó, esquecem esse y por enquanto, nós temos o quê? Um polinômio de grau 2. Então, aqui vai ser uma função, ó, caso do meu y é igual a função o quê? Polinomial do segundo grau, tá? Porque aqui, grau 2. Um outro exemplo, aqui eu tenho um polinômio de que grau? Grau 1. Então, aqui eu tenho uma função polinomial do primeiro grau. Nesse caso aqui, polinômio de grau 4. Então, aqui eu tenho uma função polinomial do quarto grau. E assim sucessivamente. Vamos lá. A hora de entrar. Lembrando que função polinomial, vocês já estudei isso. Realmente, vocês já estudaram isso no primeiro ano de ensino médio. E agora a gente vai estar relembrando a função polinomial. Então, primeiro nós vamos ver a minha função constante. Então, uma função constante polinomial do tipo f de x igual a k. Quem é esse k? Esse k é um número real qualquer. Então, percebam que nessa função, por isso que ela é constante, ela não vai ter a minha incógnita x. Então, independentemente do valor que eu coloco aqui, eu posso colocar 2, 100, 20, 30, 1000. E minha função, minha resposta da minha função, a minha imagem, vai ser sempre quem? O meu k, porque ela é uma função constante, onde esse k é um número qualquer, um número real qualquer. Tá? E aí eu trago o gráfico, né, da minha função constante. Percebam que o gráfico da minha função constante sempre, amém, vai ser uma reta paralela ao meu eixo x. Ó, como o meu k aqui, eu considerei o meu k sendo um número positivo. Que número, pessoal? Qualquer número, sei lá, número 2. Tá? Então, por isso que ela tá aqui, ó, no meu eixo y, aqui, nessa parte aqui, nos meus quadrantes positivos em relação ao meu eixo y. E ela vai estar o quê? Paralela ao eixo x. Sempre vai ser paralela. Se o meu k fosse negativo, ela estaria aqui embaixo, a reta. Tá? Porque o meu y seria negativo, mas sempre vai ser paralela ao meu eixo x, a minha função constante, tá? E aí, vamos ver a função polinomial do primeiro grau. Porque quando a gente vai estudar a função polinomial, nós iremos estudar a do primeiro grau e a do segundo grau, tá? Então, função polinomial do primeiro grau. A definição, ela é de que tipo, a função polinomial do primeiro grau? Ela vai ter essa carinha aqui, a expressão dela é essa. F de x é igual a x mais b. Prof, é importante eu estar memorizando essa fórmula? Sim, na verdade, vocês vão até aprender. Tanto fazer, vocês vão acabar entrando na mente, caso vocês ainda não estejam lembrados, mas vendo, vocês já lembram. Então, função polinomial do primeiro grau, como a gente viu muito polinômio, então já está entrelaçado na mente de vocês. Vai ter uma incógnita de grau 1, tá aqui. E qual é a carinha dela? A carinha dela é essa, ó. Ax mais b, onde x é a minha incógnita, o meu a é o meu coeficiente e o meu b é o meu termo independente. O meu a, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero. Por que, professora, ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, eu vou ter uma função constante, ó. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, já eliminaria aqui e eu acabaria caindo em uma função constante. Fora o meu a sendo diferente de zero, o meu a e o meu b, eles são números reais. Qualquer número real, tá?
Exemplo, f de x igual a 2x menos 1. F de x igual a menos 3x mais 1. Então, essa é a carinha da minha função polinomial do primeiro grau. Então, toda vez que vocês verem uma função com essa carinha aqui, ó, um númerozinho, que é o meu coeficiente, multiplicado pela minha incógnita e depois somado ou subtraído por um termo independente qualquer, nós temos uma função polinomial do primeiro grau, tá? E qual é o gráfico da minha função polinomial do primeiro grau? Que também é muito importante para vocês estarem sabendo a característica do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Ele vai ser uma reta. Então, foi função do primeiro grau, é uma reta. Não vai ter curva nenhuma. É uma função. Pegaram qualquer coisa do tipo, isso aqui, ó, ax mais b, já sabe, qual é a carinha do meu gráfico? O meu gráfico obrigatoriamente tem que ser uma reta. Só que essa reta, ela pode ser crescente, que é nesse caso aqui, desse meu exemplo aqui, A, ela tá crescendo, como ela pode ser decrescente. E aqui nesse caso, nesse primeiro gráfico, nós vamos ter uma função crescente e nesse segundo caso, uma função decrescente. A definição de função crescente e decrescente, vocês já sabem. Nesse caso aqui, crescente, eu vou aumentando, na medida que eu aumento os valores de x, o que está acontecendo com os valores de y? Eles também estão aumentando. Na decrescente, à medida que eu estou aumentando os valores de x, o que está acontecendo com os meus valores de y? Eles estão diminuindo. Ah, professora, eu tenho que estar sempre analisando, como a gente fez na aula anterior, supondo valores quaisquer para ver se ela vai estar crescente ou decrescente? Não. Na minha função polinomial do primeiro grau, o que é que vocês vão analisar para saber se ela é crescente ou decrescente? O meu A. Se o meu A for positivo, que é o caso desse exemplo aqui, ó, o meu A é quanto? 2. 2 é um número positivo. Se o meu A for positivo, então a minha função ela é crescente, tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei só foi para ilustrar, para vocês verem, ó. À medida que eu vou crescendo, ó, meu x agora é 0, quanto é o meu y? 1. Quando o meu x é 1, quanto é o meu y? 3. Percebam que eu aumentei o valor de x, o que aconteceu com o valor de y? Ele também aumentou. Então, função crescente. Mas não precisa estar fazendo esse teste, basta vocês analisarem. O meu A é positivo, então a função ela é crescente. O meu A é negativo, então a minha função ela é decrescente. E aqui, mais uma vez, só para mostrar mesmo para vocês, para provar que ela realmente é decrescente, ó. Meu x é igual a 0, quanto foi o meu y? 1. Agora, eu aumentei o valor do x, coloquei x igual a 1. Quanto foi o meu y? Menos 1. Então, percebam que nessa daqui, à medida que eu aumento o valor de x, o que está acontecendo com o meu valor de y? Ele está diminuindo. Então, eu tenho uma função decrescente. Repetindo, não precisa vocês estarem fazendo esses testes, como a gente viu na aula anterior. Testa para poder ali, foi só para mostrar a vocês como é que funciona a questão da definição dela ser crescente ou decrescente. O que é que vocês vão fazer para saber se ela é crescente ou decrescente? Analisar o A. Se o meu A for positivo, a função ela é crescente. Se o meu A for negativo, a função ela é decrescente. Eu só quero que vocês façam isso. Analisem o A. A positivo, função polinomial do primeiro grau, crescente. A negativo, função polinomial do segundo grau, decrescente. Qual é o gráfico da função polinomial do primeiro grau? Uma reta. Então, fixem isso. Gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta. Pode ser crescente, quando o meu A é positivo. Pode ser decrescente, quando o meu A é negativo. É isso que eu preciso que vocês saibam. Tá aqui, ó. A maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente, tá? Vamos lá. Tranquilo, função polinomial primeiro grau, né? Vamos para do segundo grau. Segundo grau, vou ter um polinômio de grau 2. Aqui, ó, meu grau 2. Qual é a carinha da função polinomial do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu tenho a função polinomial do segundo grau, tá? O meu A é coeficiente, B é coeficiente, C é o meu termo independente. E aí, na função polinomial do segundo grau, precisamos analisar o seguinte. Quando nós temos a concavidade voltada para cima e quando nós temos a concavidade voltada para baixo. Porque o gráfico da minha função polinomial do segundo grau, ele é uma
parábola. E aí a gente vai analisar a concavidade dela, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Então, ó, concavidade voltada para cima. E esse aqui, turma, é o gráfico, é a carinha, uma parábola, que é justamente o gráfico da minha função polinomial de segundo grau, ela é uma parábola. Então, aqui, ó, concavidade voltada para cima. Quando é que eu tenho a concavidade voltada para cima? Quando o meu A, ele é maior que zero. Quando é que o meu A é maior que zero? Quando o meu A for positivo. Então, eu tenho a concavidade voltada para cima. Eu estou, para vocês lembrarem, eu estou feliz. Então, o meu A é positivo, concavidade voltada para cima, ó. Ele está alegre, ó. Positivo, ele está para cima, ó. Positivo, ó. A positivo, ele está para cima, ó. Concavidade aqui, a carinha de feliz. Concavidade voltada para baixo. Minha parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu estou o quê? O meu A é negativo. Quando eu estou negativo, eu estou o quê? Eu estou para baixo. Aqui, ó, tristinho, ó. Quando eu estou para baixo, ó, concavidade voltada para baixo. Então, já tira o print aqui dessa tela, já para vocês fixarem isso, que é importantíssimo vocês lembrarem. A carinha da função polinomial de segundo grau, ax² mais bx mais c. Lembrar que ela tem concavidade voltada para cima quando ela tá o quê? Feliz, ela tá para cima. O meu A é positivo, tô com toda a positividade. Carinha alegre, feliz, concavidade para cima. Concavidade voltada para baixo, ela tá para baixo, tá tristinha. Meu A é negativo, concavidade voltada para baixo. Fixaram? Vamos lá. Observem o seguinte. A questão do meu delta. Por quê, turma? Se eu tô trabalhando com função polinomial do segundo grau, percebam que aqui eu vou ter o quê? Uma equação do segundo grau. Então, para resolver, eu vou ter que achar o que? O valor de delta. Que aí vocês já estudaram a equação do segundo grau, o valor de delta, b² menos 4ac, para achar o meu delta, e aí a gente acha as nossas raízes. Então, vamos lá. Analisar o delta. Ó, meu A maior que zero. A positivo, concavidade voltada para cima. Tranquilo? Massa. Ó, quando o meu delta é positivo. Quando o meu delta é positivo, o que acontece? Eu vou ter duas raízes reais. Eu vou ter x1 e eu vou ter x2, tá? Como é que eu sei que eu vou ter x1 e x2? Só resolver, gente, a equação do segundo grau, normal, como vocês já sabem resolver. A equação do segundo grau é só resolver aquele polinômiozinho, a equaçãozinha do segundo grau. Normal, b² menos 4ac, usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou encontrar o quê? Duas raízes reais. Por isso que eu tenho esse pontozinho aqui. Isso quer dizer que eu vou tocar o meu eixo x em dois pontos distintos. Isso quando o meu delta for positivo. Toco o meu eixo x em dois pontos. Um fato a analisar. Esse pontinho aqui nós chamamos de vértice. É o vértice da minha parábola. Tá? Aqui nós vamos ter o x do vértice e aqui nós temos o y do vértice. Percebam que quando eu tô com a minha parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, o meu delta, o meu A, ele é positivo, eu vou ter um ponto mínimo. Que seria esse ponto mínimo? Um ponto miniminante. Onde aqui, ó, percebam que esse é o ponto menor da minha parábola. Quando eu tenho a minha concavidade voltada para cima, eu tenho um ponto mínimo. Ó. Concavidade voltada para baixo, A negativo. Quando eu tenho um delta positivo, eu vou ter duas raízes distintas. Aqui, ó, as minhas raízes distintas. Tá? Meu delta positivo tem duas raízes distintas. Aqui eu tenho o vértice da minha parábola. Nesse caso, quando a concavidade é voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Tá? O vértice eu chamo de ponto máximo. Tem um maximante. E aqui eu tenho um minimante, ou seja, eu tenho um ponto mínimo da minha parábola. Tá? Então, aqui eu tenho um ponto mínimo no meu vértice, quando a concavidade é voltada para cima. E aqui, quando a concavidade é voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo, tá? Esses dois pontos aqui quer dizer que o meu delta é positivo, então eu vou ter duas raízes reais, tá? Então, marco os dois pontinhos aqui da minha parábola. Vamos lá. Quando o meu delta é igual a zero, o que é que acontece quando o meu delta é igual a zero?
eu vou ter apenas uma única raiz. No caso, as minhas raízes, elas são iguais, então a gente considera uma única raiz. O meu x1 é igual ao meu x2. Ó, então aqui, o meu A é positivo, parábola voltada para cima, e eu tenho um único ponto, ó. Meu pontozinho aqui, ó. O meu x1 é igual ao meu x2. E o que acontece com meu y? Meu y, ele é 0, o y do vértice, tá? Então, aqui, ó, também com cavidade voltada para baixo, o meu é negativo. Ó, x1 igual a x2. As minhas raízes, elas são reais e são iguais, quando o meu delta é igual a 0. Prof, tá passando meio acelerado. Essa parte aqui do delta, se maior que 0, eu vou ter uma raiz, né? As duas raízes, elas são reais e são iguais. O meu delta maior que 0, eu vou ter duas raízes distintas. Essa parte é o estudo, seria, no caso, estar entrando no estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Conteúdo que vocês já viram no 9º ano do ensino fundamental. Então, percebo que a gente sempre recai na matemática básica. Por isso que eu tô passando, ó, delta igual a 0. Eu tenho duas raízes reais e iguais. Então, tá aqui. Por isso que eu só marquei esse único ponto aqui. Meu delta menor que 0, ou seja, o meu delta, ele é negativo. Quando o delta é negativo, gente, não existe raiz real. Vocês já estão super careca de saber. Ah, deu delta negativo, já terminava a conta, né? Não existe raiz real. Pronto. Não existe raiz real. Se não existe raiz real, eu não vou tocar o meu eixo X, tá? Não, minha parábola, ela não toca o eixo X. Toda vez que meu delta for negativo, ela não toca. Então, ó, o meu A é positivo, a concavidade dela tá voltada para cima. Porém, como meu delta ele é negativo, eu não toco o eixo X, porque não existe raízes reais. Meu delta negativo, aqui o meu A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Como o delta é negativo, não vai existir raízes reais, então ela não toca o eixo X. Tranquilo? Vamos lá. Coordenadas do vértice. Então, eu vou ter um x do vértice, tá? E vou ter o y do vértice. X do vértice, a formulazinha menos b sobre 2a. Então, aqui é o meu x do vértice. Esse pontinho aqui, ele é dado por essa fórmula. Menos b sobre 2a. Gravem isso que é importante, tá? Y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, y do vértice menos delta sobre 4a. E vamos lá, né? Entrar na nossa questão mais Enem, né? Agora vamos resolver algumas questõezinhas do Enem relacionada a esse conteúdo de função polinomial. Repita comigo. Hatuna Matata. O quê? Hatuna Matata. Isto é, sem problemas. Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hatuna Matata. Hatuna Matata? Isso mesmo, galerinha. Hatuna Matata. Então, relaxaram, foi só pra descontrair, pra gente entrar nessas questõezinhas do Enem. Hatuna Matata, isso é viver. Então, os problemas vamos esquecer e vamos entrar nas questõezinhas do Enem. Não se esqueçam de se hidratarem, bebam água, respirem, se acalmem, que eu sei que vocês costumam ficar nervosos quando eu falo questão do Enem. Mas vocês vão ver que é bem tranquilinha. Vamos lá? Questão 142 do Enem. Essa questão foi do Enem 2010, tá? E aqui nós já temos uns gráficozinhos, né? Tudo relacionado à função. Então, vamos lá, preparados? Relaxaram? Beberam a aguinha de vocês? Hakuna Matata? Vamos lá? Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. Lembrem-se que a gente sempre vai grifando nas questões do Enem, que as questões são grandes, a gente grifa os pontos mais importantes para não se perder.
E a partir de 17 anos, essa variação passava a se tornar cada vez menor, até se tornar imperceptível, tá? Então, para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionado às alturas do filho com as idades consideradas. Pronto, a questão está dizendo que ele montou um gráfico de acordo com a idade do filho e a altura. Qual é o gráfico que melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Então, se ele está dizendo em função da idade, está dizendo o quê? Na medida que eu vou aumentando, vou ficando mais velho, o que que está acontecendo com a idade do menino? Ele está o quê? Aumentando. Então, vamos lá. De cara, aqui a gente já elimina a nossa letra C. Porque, ó, aqui está dizendo que o menino está aqui, ó, ponto aí, 0 anos de idade. Aí ele foi até 51 centímetros. Aí depois, nada a ver esse gráfico. Então, você já cancela o gráfico, nada a ver mesmo. Vamos lá, então você já elimina. Aqui também, ó, porque a gente responde por eliminação. Ó, 0 anos, ele nasceu com 0 centímetros, foi até crescer, nada a ver. Então, cancela. Aí nós temos essas 3 alternativas aqui, ó. 0 anos, né? Assim que ele nasceu, nasceu com 51 centímetros. Então, pode até ser. Aí, vamos lá. De 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida. Então, até os 10 anos de idade, a forma se dava o quê? De forma rápida. Então, ele ia aumentando. Tá aumentando. Aqui não... Esse gráfico aqui, você já vê que não tá mostrando assim de forma tão rápida. Então, a gente, ó, em relação a esse e a esse, a gente não consegue perceber essa forma tão rápida. Então, a gente já pode também estar cancelando. Tá? Vai crescendo. Aí, vem aqui, mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. Então, de 10 a 17 anos, ele já não cresce tão rápido quanto do 0 ao 10. Tá? Já não tá crescendo tão rápido quanto de 0 a 10. Só que ele cresce. Não cresce tão rápido, mas cresce. E o que acontece com esse gráfico aqui, letra B? Percebam aqui, ó, de 0 a 10, que tipo de função é essa aqui, turma? Analisando esse gráfico, esqueça o resto, só analisando isso aqui. Uma função constante. Se a função é constante, ele está dizendo o quê? Que o menino de 10 até os 17 anos, ele não cresceu. Absurdo. Cresceu, não cresceu tão rápido quanto aqui. Então, cancela essa letra B, cancela. Só restou a letra A. Então, resposta alternativa, letra A. Então, ó, de 0 a 10 ele cresce de forma rápida, ó. Quando chega dos 10 aos 17, continua crescendo, só que não tão rápido quanto ele cresceu de 0 a 10, ó, mas ele tá crescendo, tá? E depois, quando ele chega aos 17 anos, ele cresce de forma o quê? Bem lenta, que vai se tornando quase imperceptível, ó, tá vendo? Quase que imperceptível ele tá crescendo. Quando ele chega aqui nessa idade, que a gente não sabe quanto é, tá medindo 180, o que acontece? Fica constante, ou seja, para de crescer, de fato, né? Então, letra A. Tranquilo? Então, foi uma questão de análise de gráfico, uma função. Aqui nós temos uma função afim, né? À medida que ele vai ficando mais velho, ele vai crescendo, mas a questão não pede a função, só pede um gráfico que representasse esse crescimento do filho, do casal. Tranquilo? Fácil, né? Enem 2010. Vamos lá, Enem 2012. Bebam água, não se esqueçam sempre de se hidratarem. Vamos lá, Hakuna Matata. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências. Percebam que o Enem ele sempre vai contar uma historinha. Então, vocês não fixem muito na historinha que ele está contando, não. Fixem no que a questão está dizendo. Que representam consumos e custos diversos. A potência P, vamos lá grifar, a potência P de um chuveiro elétrico é dada, pronto, ó, já está dizendo a potência P, ela é dada pelo quê? Então, ele vai dar uma lei dessa potência. Pelo produto, lembre-se, quando está falando em produto, está falando em multiplicação. Ó, produto é uma multiplicação. Pronto.
entre sua resistência elétrica, que é dada em R, e o quadrado, ó, está dizendo o quadrado, elevado a 2, da corrente elétrica I. Daqui, turma, você já lê e já percebe que ele está dando uma função. Se ela está falando, repare, nem preciso ler, se ela está falando em quadrado, já sei que é elevado a 2. Se está elevado a 2, é uma função polinomial do segundo grau. Mas vamos ler o resto da questão. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Então, vai ser diretamente proporcional à potência do aparelho, o consumo de energia. Ok. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação? Então, ele quer uma relação. Turma, ó, quando a gente estudou função, eu falei para vocês que função era uma relação, né? Então, quando ele fala em relação, ele já tá falando, ó, função, tá? E até eu botei para vocês, tem que ser uma função, eu falei para vocês o que era uma função, tá falando em relação, tô falando em uma função, ok? Cadê o tio? Ó, o tio, pronto. Relação, função, entre o quê? A energia consumida, tá? Que a minha energia por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I. Aí, vamos lá. A energia consumida, ela é o quê? Diretamente proporcional à potência do aparelho. E qual é a função da potência do aparelho? Olha ela aqui, ó. Como é que é dada a minha potência do aparelho? Ela é dada pelo quê? O produto. Então, P é igual. Então, ó, ela é dada. Quando vocês lerem essa é dada, leiam como P é igual ao produto entre a sua resistência, ou seja, R, se é um produto, vezes o quadrado da corrente elétrica I. Então, ela vai ter essa carinha aqui, ó. P, que é a potência, é igual ao produto, por isso que eu botei vezes, ó, multiplicação. R, que é a minha resistência, vezes o quadrado, ó, o quadrado da minha resistência elétrica. Então, cadê aqui a borrachinha? Percebam o seguinte, que aqui eu vou ter uma função polinomial do segundo grau. Qual é o gráfico da função polinomial do segundo grau? Uma parábola. Então, aqui eu tenho a parte da minha parábola, ó. Então, resposta letra D. Ó, se eu fosse completar a minha parábola, a gente ia fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ela é só essa parte. Por quê? Porque a minha resistência, a minha corrente elétrica I, que ela representa pela letra I, tá positiva. À medida que eu tô aumentando, ó. Também tô aumentando o valor do consumo da minha energia. Então, tá aqui o gráfico letra D. Tranquilo, né? Tranquilinho. Então, não podia ser essa. Absurdo. Aqui também não constante. Função aqui primeiro grau decrescente. Nada a ver. Nada a ver também. Aqui também não. Começando já aqui. Nada a ver. Só poderia ser a minha letra D, ó. Iniciando de 0. Se ele não consome nada, não tem nenhuma energia, claro que ele vai pagar R$0. O consumo é 0. Então, letra D, ó. Minha parábola, viu? Só vocês se atentarem nisso, por isso que eu falei, ó. A resistência e o meu A positivo, ó, com cavidade voltada para cima. Vocês já viram pelo quadrado, que seria uma função polinomial do segundo grau. Já sabiam que era uma parábola. Bebendo aguinha, não se assustem. Questão 152. Essa questão, a questão anterior é em 2012. Essa questão é em 2013. Não se esqueçam de se hidratarem. E vamos lá. Vamos detonar esse Enem. A parte... Primeiro, antes de eu começar a ler, olhando para isso aqui, o que é que vocês... Preciso que vocês comecem a ter essa visão matemática, ó. Olhando para essa taça aqui. A gente sabe que é olhando para o desenho. Para essa taça, vocês conseguem visualizar que tipo de gráfico? Ó, conseguem ver que aqui eu formo uma parábola? Parábola tá em muitas coisas, turma. No nosso dia a dia. Inclusive nessa taçazinha aqui, ó. Nessa taça de vinho, ó.
Percebam, ó, que aqui onde eu tô passando, ó, é uma parábola. E esse pontozinho aqui é o meu vértice. Como a minha parábola tá voltada para cima, então já sei que o meu A é positivo. Eu tenho o quê? Ó, nem li a questão, só tô analisando. Eu tenho um vértice, ó, que é esse ponto. Nesse caso, eu tenho um ponto minimamente. Perceba como ele só tá marcando, ó, em um único ponto do meu eixo X. O que isso quer dizer? Isso daqui eu já tiro que o meu delta... Lembra, eu falei pra vocês lá na aula, o meu delta, ele é o quê? Igual a zero. Prof, como é que a senhora sabe que o delta é igual a zero? Porque, ó, eu não corto o meu eixo X, na minha parábola, em outros dois pontos. Eu só corto em um único ponto. Ele só vai intersectar, ou seja, só vai cortar, não vai cortar mesmo, para entrar na mente, no meu eixo X em um único ponto. Se ele só toca em um único ponto, ó, no meu eixo X, é porque o meu delta é igual a zero. Ou seja, eu só vou ter duas raízes reais, porém elas são iguais. Aqui eu vou até voltar com vocês para essa parte aqui, ó. Falei para vocês, ó, tá até grifado. Meu delta é igual a zero, ó. Meu x' é igual ao meu x duas linhas. Vou ter duas raízes reais, porém iguais. Ela só toca o meu eixo x em um único ponto. Então, vamos lá, retornando pra cá. Pronto. O meu delta é igual a zero, já sei disso. Delta igual a zero. Agora, vamos ler a questão. Daqui, o que a gente pode ter de informação é isso. E aqui, o meu ponto C, ó. Esse ponto C é o ponto onde ele vai estar intersectando o meu eixo Y, tá? O meu C, ó, ele sempre na minha parábola, só para relembrar vocês, esse ponto C é o ponto onde ele intersecta o meu eixo Y, ou seja, onde o meu X é igual a zero, tá? Então, vamos lá. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do seu eixo Z, conforme mostra a figura. Tá, galera. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x, lembrando que o meu f de x ele é o que? O meu y, é a imagem da minha função, é igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c. Ok. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa-se o vértice da minha parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, ou seja, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o valor de C. É isso que a questão quer saber. Ah, qual é o valor do meu Czinho? O que é que a gente precisa saber, gente? Eu sei que o meu delta é zero. A fórmula do delta, vocês já sabem, Nicole, b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá? Ó, solução. Meu delta é igual a zero, pois y do vértice é igual a zero. Aquilo que eu já expliquei para vocês, tá tocando o eixo, só escrever. Ó, fórmula do delta que vocês não podem esquecer. Vocês já vêm lá desde o 9º ano e a gente não para nunca mais de ver essa fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Só que quem é o meu delta é zero. Quem é b? Olha o meu b aqui, menos 6. Então, só vou substituir. Menos 6. Quem é o meu a? 3 sobre 2. E quem é c? É o que eu quero saber. Então, vamos lá? Só substituindo. Ó, b menos 6 ao quadrado menos 4ac. Daqui, turma, a gente já pode estar fazendo a simplificação, né? Porque a gente não vai estar perdendo tempo fazendo 4 vezes 3, 12, dividido por 2, menos 6. Para a gente poder ganhar tempo. Então, eu já tenho, ó, menos 6 ao quadrado. Lembrem-se que quando aqui é menos e aqui está elevado a um expoente par, ele fica o quê? Positivo. 6 vezes 6, 36. Menos 6c. Porque 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6.
vezes C, 6, menos 6. Pronto, o que tem C para um lado, que tem meio para o lado, e que não tem para o outro. Então, vou passar menos 6C para o outro lado. Então, nós vamos ter 6C igual a 36. Quem eu mudei de lado foi esse aqui, tá? Por isso que ele mudou de lado, troca o sinal. Tá multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, C igual a 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 é igual a 6. Ou seja, a minha taça vai ter quantos centímetros de líquido? 6 centímetros. A alternativa, a letra E. Difícil? Não, não é o que vocês precisavam saber. Precisavam saber, conhecer, analisar o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Vocês precisavam saber isso aqui, ó, quando a fórmula do meu delta, que é imprescindível para vocês resolverem várias questões, que muitas questões acabam recaindo em uma equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, vocês têm que estar sabendo essa formulazinha aqui, né? A fórmula do meu delta. Vocês precisavam saber que quando ela toca, a minha parábola, ela toca o meu eixo x em um único ponto. Isso quer dizer que o meu delta é igual a 0. Só, e depois, somente substituir. Saber identificar os meus coeficientes, né? Quem é o meu A e quem é o meu B. E fazer a continha. Tranquilo, né? Essa aí foi em 2013. Questão 164. Essa aqui já foi uma questão do Enem 2014. Vamos lá? Ó. Bebam água sempre, se hidratem, respirem e Hakuna Matata. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, tá vendo, professor, sempre é bom, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Então, já sabe, a função polinomial de grau menor que 3. Ou de grau 2 ou de grau 1. Vamos lá. Para alterar as notas x, então ele já está chamando as notas de x, da prova para as notas y igual a f de x, tá? Da seguinte maneira, então, qual é a condição dele? A nota 0 permanece 0. Então, se é 0, é 0, vai permanecer 0. Então, daqui, só lendo essa primeira letra A, nota 0 vai ter que ser 0, isso aqui é uma função, tá? Se a nota é 0, tem que ser 0. No lugar de x, ó, eu vou botar quanto? 0. Aí já é valor numérico, que até vocês sabem do meu polinômio. A letra A pode ser, porque se eu botar 0 aqui, fica 0. Letra B pode ser, se aqui for 0, tudo continua 0. A letra C também. A letra D não pode. Por que não pode? Se eu coloco 0 aqui, substituo 0. Quanto é que vai ser a minha função? 2. Então, já elimino a letra D. A letra E pode, né? Se o meu x, minha nota for 0, né? Se eu tirei 0, eu continuo com 0. A nota é 0. Ok. Segunda item. A nota 10 permanece 10. Se ele tira 10, permanece 10. Então, pode ser a letra E. E essa daqui a gente teria que estar fazendo a substituição, para ver se poderia. Vamos lá ver o item, o último item. A nota 5 passa a ser 6. Ó, se ele tirou 5, ele vai ter qual vai ser a nota dele? 6. Então, já não pode ser a letra E, porque quando eu substituir aqui, ó, já não vai dar. Se ele tirar 5, ele vai ficar com 5. Então, já eliminei essas duas. E agora, professora? Agora a gente vai testar. Item por itemzinho. Então, é só fazer o teste. Então, vou testar, ó, substituindo. Quando aqui, ó, quando ele tira 10. Vamos lá. Ó, 10 x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é quanto? 100. Então, no lugar de x, desse x ao quadrado, eu vou colocar 100. Tá? Por que 100, professora? Porque foi 10, 10 ao quadrado igual a 100. X. X é quanto? 10. Pronto. Só substituir. A gente vai fazendo os testes. Vamos lá. Menos 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 25, 4. Então, essa expressãozinha aqui, vou colocar aqui, tá? Setinha. Vai ser menos 4. Ó, menos 4.
Mas, professora, o que a senhora tá fazendo? Eu tô só substituindo, porque eu preciso testar para ver se vai ser ou não possível. Tá, 7. Aqui é 10. Aqui eu vou simplificar. 10 dividido por 5. O 5 tá aqui embaixo, ele tá dividindo. É quanto? 2. 7 vezes 2, 14. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então, essa aqui pela letra A tá ok, né? Dá 10. Tranquilo? Ó, só fiz de subdividir, viu, gente? Ó, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 7, 14. Professora, se eu quisesse fazer 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 5, vai dar 14. Tá? Não tem problema. E aí, agora, turma, é só a gente ver a questão do 6. Se ele tirar 5, se a nota dele vai ser 6. Vamos lá. Porque tem que, todas as condições têm que ser satisfeitas. Na letra A, a condição 1 foi satisfeita. A condição 2 foi satisfeita. Vamos testar a condição 6. Vamos lá, se aqui for, se a nota dele for 6, então vai ficar 6 ao quadrado, 36, dividido por 25, tá? Ou se a nota dele for 5, então vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 dividido por 25, 1. Então, aqui eu vou ter menos 1, tá? Mais, ó, mais... Se aqui, se o meu x for 5, ó, 5 dividido por 5, 1. Então, vai sobrar só quem? 7. 1 menos 7, 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então, 6. Satisfez a minha condição? Satisfez, né? Quando o meu x é 0, quando eu tiro 0, a nota permanece 0. Ok. Quando a nota ele tira 10, a nota permanece 10. Ok. Quando ele tira 5, a nota fica quanto? 6. Então, resposta letra A. Tranquilo, né? Então, essa questão foi de 2014. Foi só vocês fazerem o que? A substituição. Só para relembrar aqui, função polinomial do segundo grau. Só substituir. E aí, gente, o que foi que eu fiz? Eu fui refazendo com vocês de forma rápida para vocês verem como não tá perdendo tempo fazendo essas simplificações rápidas. Ó, x ao quadrado 100, já simplifiquei, 100 dividido por 25, 4. Aqui 10, ó, 10 dividido por 5, como aqui é uma multiplicação e aqui eu tô dividindo, eu já posso fazer, tá? 10 dividido por 5, 2, vezes 7, 14. Já para facilitar, para vocês não estarem fazendo 7 vezes 10, 70. Quando eu fiz com 5, ó, 5 elevado a 2 é 25, então, tchau com tchau, ficou só menos 1. 5, ó, 5 em cima e 5 embaixo. Tchau, tchau. Ficou só o 7. Foi isso que eu fiz. Só para facilitar as continhas. E, por fim, para a gente estar finalizando, questão 173, Enem 2019. Bem recentezinho para vocês, Enem 2019. Vamos lá? Uma empresa, não se esqueçam de se hidratarem. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente. Ó, já sabe que um deles é o gerente. Recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Então, o diarista vai trabalhar só aquele dia. Cada um deles trabalha 2 dias por semana. Recebe R$80 por dia trabalhado. Então, ele vai receber R$80 por dia. Então, gente, ele trabalha quantos dias? 2 dias. Chamando X a quantidade total de funcionários da empresa. Y, a quantia em reais que a empresa gasta semanalmente. E aí, para pagar os funcionários, é expressa por. Ele quer saber a função que vai estar expressando a quantidade de dinheiro que ele vai estar gastando para pagar os funcionários. Minhas informações importantes já estão grifadas. Vamos lá. Primeira coisa, a gente sempre responde questão eliminando o que for possível de eliminar, tá? Ó, a quantidade de funcionário ele chama de X. O meu diarista, ele recebe quanto? R$80 por dia trabalhado. Quantos dias ele trabalha? 2. Então, você já vai fazer 2 vezes 80, 160.
Então, o diarista vai receber 160. Quantos diaristas eu tenho? Não sei. X, não sei. Né? Então, ó, você já elimina a letra A. Porque o diarista não vai receber R$80. Ele vai receber 160. Porque ele trabalha 2 dias. Por isso que é importante vocês estarem grifando para não se perder. Então, ó. Cancelo. Tudo que tiver 80. Cancelo. E cancelo. Prof, por que cancelou? Porque aqui tá dizendo que o diarista está recebendo R$80 por semana. Não, ele recebe 160, porque o diarista ele trabalha 2 dias. E aí a gente fica entre a letra D e a letra E. Eita, professora, a letra E é porque o gerente recebe R$1.000. Muita calma, a gente tem que interpretar aqui. O que é que a questão diz? Ó? Tem diversos funcionários, um deles é o gerente. Ele chama a quantidade de funcionários de quê? De X. Só que o gerente é como se ele já fosse fixo. Então, quantos funcionários eu tenho? Eu tenho X menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1 já é o gerente, que já recebe esse dinheiro. Então, vamos lá para a nossa expressão. Ó, aqui foi o que eu falei para vocês. 2 vezes 80, 160. Quantidade de funcionário X. Só que acontece, um funcionário é o gerente. Então, vou ter o seguinte, ó. X menos 1, quantidade de funcionários. Professora, por que X menos 1? Porque esse 1 já é o gerente. Então, quantidade total de diarista menos 1. O meu menos 1 é o menos o meu gerente. Mais R$1.000. Então, 160, que é o que ele paga aos diaristas. Quantos diaristas eu tenho? Quantos diaristas eu tenho? Vou ter a quantidade de funcionário menos 1, porque esse 1 é o gerente. Mais R$1.000, que é o que eu estou pagando para o gerente. Agora é só resolver, gente, ó. Aplicar distributiva. Como eu sempre digo, distributiva é vida. 160 vezes X, 160X. 160 menos 1, menos 160. Então, tá aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui porque ficou em cima. Então, vamos lá. 160 X menos 160, ó, porque 160 vezes menos 1, menos 160, mais 1.000. Então, ó, 160x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 1.000, que eu botei 100. 1.000. 1.000 menos 160, 840. Então, y é igual a 160x mais 840. Alternativa letra D. E finalizamos. E, turma, se você já percebesse como a gente já saiu eliminando, você já percebendo que a quantidade de funcionário que o meu X tem que ser X menos 1, vocês já nem precisavam terminar a conta aqui, ó. Já sabia, não tem como ser R$1.000, tá? Mas, no mais, tá aqui a continha finalizada. Então, é como eu digo a vocês, eles colocam itens absurdos e deixam 2 itens na dúvida. Então, não vão no afobamento. Ai, chega, vocês poderiam perder uma questão até relativamente fácil se fosse no afobamento. Analisem as questões, porque eu digo. Grifem esses pontos importantes. Então, o X da questão foi isso aqui. Ele dizer que X é a quantidade total de funcionários. E o gerente, ele é um funcionário, tá? E eu preciso saber quanto é que eu vou pagar de 160 por diarista. Então, a quantidade de diarista é X menos 1, porque 1 é o meu gerente. Então, é isso, galerinha. Terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tentem refazer essas questões, né, do Enem sozinhos, sem estarem olhando. Vou deixar disponibilizado esse material na plataforma. E aí vocês tentam resolver, porque aí Enem, matemática, é vocês práticas. Questões de vestibulares é isso, é prática. É sair resolvendo o maior número de questões possíveis. E até logo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Macaca! Isto é sem problemas.